na possibilidade de utilizar a tecnologia, incentivo para o aluno do estudo, pontos vários do estudo dele. Bom, então, só para definir, né, a cosmologia é a ciência das leis que regem o universo, e a ideia é responder a perguntas como qual a origem do universo, como é a matéria, onde estamos. Então, trata da origem e evolução do universo. Eu vou dividir essa palestra em partes. Essa primeira parte eu vou focar um pouco mais em como que se deu a evolução da compreensão que nós temos do universo, como é o nosso atual. Sem tentar entrar em muitos detalhes de como nós extraímos, então, apesar de eu considerar que isso é algo fundamental e particularmente um específico em aceitar várias das ideias atuais da tecnologia. Na segunda parte eu vou apresentar algumas propostas, levar algumas dessas para a sala de aula para atividades práticas. Bom, então, obviamente, a questão de como surgiu o universo é algo inerente à humana desde tempos imemoriáveis. E a primeira tentativa de responder esse tipo de pergunta era óbvio, baseado em geral existia um termo mitológico ou vários criavam o universo. Enfim, dentro da nossa cultura eurocêntrica, trazer uma visão científica da ação do universo, veio lá com... Existiu, então, a proposta do modelo geocêntrico, qual a Terra, a Lua, o Sol orbitavam em torno da Terra, lá longe, as estrelas eram e então imutáveis. É claro que isso veio também por uma questão de compreensão. Falta um objeto em direção da Terra. Legal, acho que a Terra é claro que esse modelo, aqui um pouquinho, esse modelo apresentava já, a gente vê aqui crença na perfeição fazia com que os objetos descrevessem a Terra, e nós temos um planeta em particular que apresentava um movimento anômalo, que é a Marte. Então, se você olha em relação o movimento de Marte, ele é prógrado, de repente ele passa retrógrado novamente. Então, esse movimento retrógrado de Marte era um problema, porque não tem como você explicar um modelo em que Marte da Terra. E aí houve, então, ciclos, os epiciclos não resolviam problemas deferente, e de epiciclo, enfim. A situação era complicada, né? Mas culturalmente fazia um certo sentido aceitar a Terra como centro do universo. Foram vários séculos com essa visão, né? Até que, mais uma vez, aqui dentro dessa cultura eurocêntrica que temos, houve a proposta de que era mais razoável explicar, por exemplo, esse movimento retrógrado
Bom, a Lua continua orbitando a Terra, ok? Mas, na verdade, a Terra e os demais planetas orbitam o Sol. Então, Copérnico sugeriu isso. É claro que, na época, também nós tínhamos algumas observações. Quando Galileu resolve apontar sua luneta, algumas observações demonstravam alguns problemas em relação a esse cenário geocêntrico perfeito e com fundo, de certa forma, religioso, né? Mas Copérnico também tinha um problema porque ele não abandonou a questão das órbitas circulares. E aí, mais uma vez, Mercúrio, sendo a pedra no sapato, não era possível explicar precisamente o movimento de Mercúrio dentro do modelo como Copérnico havia sugerido, e ele acabou tendo que também usar os epicentros e tudo mais. Então, se a solução era essencialmente similar ao que nós tínhamos no modelo geocêntrico, questões culturais as pessoas rejeitaram, né, inicialmente, ou pela grande maioria, inicialmente, o modelo heliocêntrico. Isso mudou, ou passou a ter uma luz no fim do túnel para a questão do geocêntrico, quando Kepler ele conseguiu acessar os dados de observações astronômicas mais bem feitas na época, e depois de muito quebrar a cabeça de o que estava acontecendo, como que ele poderia explicar, o Kepler ele concordava, né, com a ideia de que os planetas deveriam orbitar o Sol, e depois de muito olhar para os dados, ele abandonou a ideia do círculo dos planetas orbitando em órbita circular em torno do Sol e passou a avaliar a possibilidade de que as órbitas fossem elípticas com o Sol em focos. E aí ele conseguiu finalmente explicar, por exemplo, o movimento retrógrado de Mercúrio. E isso resultou, então, das 3 leis de Kepler, que são leis empíricas. Bem, avançando ainda mais, né, nós temos um ponto fundamental, que foi a publicação em si, com envolvimentos da mecânica clássica. Então, dentro da física quantiana, nós temos as 3 leis de Newton, nós temos a lei da gravitação, e Newton conseguiu deduzir as leis de Kepler, que eram leis empíricas, a partir das suas leis estabelecidas. E, bom, isso obviamente tirou definitivamente o modelo geocêntrico das possibilidades, né? E uma coisa que nós precisamos ter em mente é que dentro da gravitação, né, nós só temos, digamos, um tipo de carga, que é a massa atrativa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no eletromagnetismo, nós temos cargas positivas, cargas negativas, e a possibilidade de que a interação entre cargas seja tanto atrativa quanto negativa. Na gravitação, isso não existe, né? Toda massa atrai massa. E o que a gente deve refletir um pouquinho, né, bom, apesar de nós termos mudado o modelo geocêntrico, a ideia de que as estrelas estão fixas, né, de certa forma, que elas não se movem, continuava. Então, o universo, na compreensão da época, era um universo estático, pelo menos indo para longe. Não se movimento, mas as estrelas são estáticas. Como é que a gente vai conciliar um universo estático num contexto no qual massa atrai massa e sempre atrai massa? Né? Se eu tiver 2 bolinhas aqui, uma próximas à outra, elas vão se atrair mutuamente, e se eu solto essas bolinhas, né, digamos, a força vai fazer com que elas se movimentem uma em direção à outra. É claro que se eu soltar 2 bolinhas aqui,
no chão, isso não vai acontecer, porque a força gravitacional é muito fraca e a interação da bolinha com o chão vai segurar a bolinha no lugar. Mas, pensando no universo, né, duas estrelas próximas uma à outra, elas deveriam se atrair e começar a se movimentar em direção uma à outra. Então, como é que eu vou fazer para que essa estrela fique parada? Bom, eu tenho uma estrela aqui, outra estrela aqui, vamos supor que elas têm a mesma massa para facilitar a vida. Uma forma de eu manter essa estrela do centro parada é colocar uma outra massa aqui à mesma distância. Então, essa massa do canto aqui da direita vai atrair a central com uma certa força, a da esquerda vai atrair também com o módulo da força igual e elas vão se cancelar. A força resultante sobre essa estrela central é zero e ela pode ficar parada. Mas aí, para resolver esse problema, eu coloquei mais uma massa e essas duas outras massas vão se atrair, né? Quer dizer, na verdade, todo mundo se atrai mutuamente e essas duas massas externas não vão ficar paradas. Uma forma de resolver isso é colocar mais um conjunto de massas para equilibrar essas duas que eu tinha anteriormente. E assim por diante. Então, o que a gente tem dentro do contexto newtoniano é que para ter um universo estático, né, eu teria que ter um universo infinito com uma distribuição uniforme de matéria. Então, isso é tipicamente algo que passa meio despercebido nos nossos estudos, mas que dentro desse contexto, então, eu tenho um universo infinito com uma distribuição homogênea de matéria. Bom, evoluindo, né, chegamos aqui no começo do século XX e houve um grande debate no começo do século XX a respeito da natureza da Via Láctea e da posição do Sol na Via Láctea. Enfim, algumas propostas diziam que o Sol estava no centro da Via Láctea, outras que ele estava fora da Via Láctea. E no final do século XIX, existiam várias observações astronômicas de estruturas nebulosas no céu. Então, era uma questão do que são essas estruturas nebulosas. São algo que estão muito distantes, são similares ao que a gente vê aqui perto, e a gente vê nebuloso porque as estrelas estão muito próximas e a gente não consegue distinguir, ou, enfim, são outras estruturas pertencentes à Via Láctea e que têm alguma outra característica. E o resultado, então, dessa discussão, né, depois com algumas observações adicionais, foi de que o Sol ele não estava no centro da Via Láctea. Né? Então, hoje a gente sabe que o Sol fica a mais ou menos 8 quiloparsecs a 10 a 3 anos-luz, né, dessa ordem, 10 a 4 anos-luz, do centro da Via Láctea. E a Via Láctea é uma na época, então, de centenas de outras galáxias que existiam no universo. Então, notem que aqui, já no começo do século XX, a gente já tirou o Sol do centro do universo. Né? Ele não está nem no centro da Via Láctea. E existem outras galáxias também. Bom, também no começo do século XX, houve observações bastante interessantes de Vesto Slipher, aqui em 1914, em que ele resolveu pegar essas nebulosas, que na época ainda não se sabiam que eram outras galáxias, mas fazer um espectro dessas nebulosas. E o que ele notou é que, bom, a gente sabe que em espectroscopia, né, os elementos eles emitem radiação em faixas específicas de frequência, né, e ele notou que existia um deslocamento aqui dessas frequências observadas na direção do vermelho. E se a gente pensa no efeito Doppler, quando a gente desloca a luz para o vermelho, significa que a fonte está se afastando de nós.
Então, isso acontecia com a vasta maioria dessas nebulosas que eram observadas, né? A exceção mais evidente é a galáxia de Andrômeda, que se aproxima de nós, mas aí é um efeito local de gravitação. Bom, só lembrando que na época, então, isso foi interpretado como um efeito Doppler, um efeito de afastamento desses objetos astronômicos em relação a nós, mas hoje nós sabemos que isso não é um efeito Doppler, né? Isso é um efeito de expansão do próprio universo. Mas na época isso não era sabido. O Hubble, então, ele pegou os dados do Slipher, né? E usou, então, é claro que com essa diferença aqui de posição das linhas espectrais, você pode, usando um efeito Doppler, obter uma velocidade de recessão desses objetos. Então, ele pegou o melhor telescópio da época para tentar determinar a distância desses objetos até nós, e ele pegou os dados do Slipher, então, fez um gráfico de velocidade como função da distância desses objetos. E o que ele obteve foi, essencialmente, uma relação linear. Ou seja, a velocidade de recessão era proporcional à distância do objeto até nós. Né? Então, isso significa que quanto mais longe eu vou, né, quanto mais longe eu observo, maior a velocidade com que aquele ponto do universo está se afastando de nós. Então, isso passa a ideia de que o nosso universo não é estático, né, ao contrário do que durante milênios se acreditou, e, na verdade, ele está se expandindo. Né? Se ele está se expandindo, no passado, ele era menor do que ele é hoje. Né? Então, a gente pode se perguntar quanto tempo levou para que uma galáxia que eu observo numa dada posição hoje tenha se afastado à distância que ela está de nós nesse momento. Né? Então, obviamente, o tempo a gente escreve como a distância dividida pela velocidade. Né? Eu substituo a velocidade pela lei de Hubble e eu chego com 1 sobre H0. H0, então, é a constante que relaciona a velocidade e a distância, chamada de constante de Hubble. Não é exatamente uma constante, mas tudo bem. Então, esse valor é uma constante. O que significa que não importa qual a galáxia que eu esteja observando, ela demorou o mesmo tanto para chegar onde chegou, né? Independente da distância que ela está de nós nesse momento. Então, o que significa dizer que é independente da distância que a galáxia está hoje, o tempo que ela demorou para chegar onde ela está? Isso significa que existe um tempo no passado, que é justamente 1 sobre H, no qual todo mundo estava no mesmo ponto. Todas as galáxias estavam no mesmo ponto. Ou seja, uma singularidade. Então, conforme eu volto no tempo, o universo ele vai diminuindo de tamanho, né? A temperatura desse universo precisa aumentar. Então, essa análise aqui indica para nós que no passado eu tinha um único ponto que concentrava toda a matéria do universo e que deveria ter uma temperatura muito, muito, muito elevada. Né? E isso, então, deu origem à nomenclatura desse nosso modelo de universo, que é o Big Bang, que, na verdade, surgiu como um termo jocoso de um grupo de pessoas que não tinha muita simpatia pelas conclusões que as evidências estavam dando para a gente. Né? Então, aqui nós temos uma justificativa muito simples de que no passado o universo era muito pequeno, muito denso e muito quente.
Bom, então, se nós pegamos o valor atual da constante de Hubble, né, e fazemos 1 sobre H0, esse tempo, que é chamado de tempo de Hubble, dá da ordem de 13 bilhões de anos. Ou seja, essa seria a idade do universo, 13 bilhões de anos, quase 14, né? Então, a nossa conclusão é de que o universo, né, a expansão do universo iniciou há um tempo finito no passado, em um estado de enorme densidade, enorme pressão, enorme temperatura. Tá? Essa ideia, ela às vezes parece um pouco drástica, né? Um pouco difícil de entender, mas o modelo do Big Bang é a teoria mais bem-sucedida que nós temos para explicar todas as observações que nós fazemos e que não tem nenhum competidor óbvio. Né? Existem outros modelos propostos de evolução do universo, mas todos eles apresentam problemas e não têm o mesmo grau de sucesso do modelo que a gente vai apresentar aqui hoje. Bom, como eu disse, aquela interpretação que a gente tinha no início de que os deslocamentos vistos nos espectros eram um efeito Doppler, não é verdade. Né? Na verdade, o que a gente entende é que é um efeito do chamado redshift cosmológico. Né? Não é um efeito de galáxias se movimentando, se afastando sobre um palco fixo. Né? Na verdade, é o próprio espaço-tempo onde essas galáxias estão e se expande com o tempo e acabam carregando essas galáxias junto. Né? Então, é como se eu tivesse um elástico aqui e eu desenhasse muito pictoricamente um fóton aqui, como uma cobrinha, uma onda, né? E eu agora esticasse o elástico. Né? A distância aqui entre dois picos aumenta, portanto, o comprimento de onda aumenta, eu desloco esse comprimento de onda para o vermelho. Então, a ideia que a gente tem é que não é que nós temos galáxias aqui sobre um fundo fixo e que elas vão começar a se mover sobre esse fundo. Né? Por exemplo, se eu tenho aqui a distância entre A e B 1 quadrado, e a A, de repente, se movimenta para cá e a distância entre A e B fica em 2 quadrados. Não, na verdade, é o próprio tamanho do quadrado que aumenta e as galáxias seguem junto. Então, continua sendo a distância de um quadrado, só que o quadrado agora está maior. Isso, então, significa que quanto mais longe eu observo um objeto astronômico, na verdade, mais no passado eu estou observando esse objeto, porque ele está muito distante e a luz que saiu desse objeto demorou muito para chegar até nós. Né? Então, a gente costuma classificar os objetos em função desse parâmetro Z, que a gente chama de redshift, e que vai estar relacionado aqui à variação de comprimento de onda que nós observamos no espectro desse objeto. Bom, algo que é válido, né, para o nosso universo, ou que pelo menos parece ser válido para o nosso universo, é o chamado princípio cosmológico, que diz que o universo ele é isotrópico, ou seja, ele vai ter as mesmas propriedades, independentemente da direção que eu resolva observá-lo, e homogêneo. É claro que se vocês saem aqui numa noite de céu aberto e olharem para o céu, vocês vão falar, não, peraí, isso não é verdade. Né? Existem regiões em que eu observo estrelas, eu posso observar o disco da Via Láctea, em que tem um monte de estrelas, e regiões em que praticamente eu não vejo nada. Né? Então, obviamente, o princípio cosmológico ele não vai ser válido numa escala local. Né? Ele precisa ser válido em grandes distâncias no nosso universo. Então, para grandes distâncias, nosso universo é razoavelmente homogêneo e isotrópico. Né? Agora, uma coisa fundamental, uma consequência fundamental do princípio cosmológico
é que se nós associarmos o princípio cosmológico e a lei de Hubble, isso significa que um universo que se expande de maneira uniforme, qualquer ponto desse universo vai ver os outros pontos obedecendo a lei de Hubble. Se todo mundo observa a mesma lei de Hubble, independentemente da posição do universo, significa que não existe um centro para o universo. Então, essa é mais uma ideia, assim, que às vezes é um pouco complicado de a gente aceitar, de a gente compreender. Bom, voltando aqui na nossa sequência histórica, né, quando o Hubble ele fez o seu trabalho original, lá no final da década de 20, começo da década de 30, o valor que ele obteve para a constante de Hubble, na verdade, previa um universo com uma idade menor, aquele 1 sobre H com uma idade menor do que a idade da Terra. Então, obviamente, isso era um problema. E deu munição para vários grupos rejeitarem essa ideia de um universo que surgiu muito pequeno, muito denso, muito quente. No final da década de 1940, o Gamow e o Alpher, eles propuseram que esse universo muito quente, muito denso, que se expande e passa a esfriar, ele poderia dar condições à formação dos elementos mais pesados que o hidrogênio. Né? Então, a hipótese é que o universo surge com o elemento mais simples, que é o hidrogênio, né? O próton, com um elétron em torno, e você poderia fazer fusões desse hidrogênio nesse ambiente muito quente e muito denso e gerar os demais elementos que nós observamos. O problema dessa proposta é que, como nós não temos elementos estáveis com A igual a 5 e A igual a 8, era difícil, durante a evolução desse universo, você passar aqui de A igual a 4 para A igual a 6, e depois de A igual a 7 para A igual a 9. Demorava muito tempo para isso acontecer. Né? Então, eles chegaram à conclusão de que, além do próton já original, era possível produzir hélio e um pouco de lítio. Os demais elementos não teria tempo de serem produzidos durante a evolução do universo, antes que ele esfriasse o suficiente para que a nucleossíntese terminasse. Então, obviamente, isso era um problema. Mas o Fred Hoyle, que era uma pessoa que realmente desgostava dessa proposta toda, ele tinha mostrado, junto com colaboradores, de que existiam condições no interior das estrelas para fazer reações nucleares. E essas reações nucleares, elas dariam origem a elementos mais pesados. O próton, e existia uma boa concordância de elementos, por exemplo, como o carbono, o nitrogênio, o ferro, com os cálculos que eles haviam feito, mas não para o hélio. As estrelas, elas produziriam muito menos hélio do que aquilo observado no universo. Hoje a gente tem da ordem de 27% dos núcleos no universo são hélio. Mas isso era justamente o que faltava, né? Tinha mais ou menos uns 3% de produção de hélio no interior das estrelas, e justamente o que faltava, o Gamow, o Alpher e depois o Hermann tinham mostrado que o Big Bang poderia prover esses mais ou menos 24%, 25% que faltava para complementar a nucleossíntese no interior das estrelas. Mas, obviamente, quando você tem um modelo, você precisa fazer predições no modelo. Além de eu explicar tudo que você já observou, você tem que ser possível de fazer predições de modelo que podem ser observadas. Então, foi justamente isso que eles buscaram. Né? Então, se durante a evolução do universo, né, você poderia criar núcleos quando o universo estava muito denso e muito quente, né, e conforme ele vai expandindo, ele vai esfriando,
o que acontece na interação, por exemplo, dos fótons com os elétrons e dos elétrons com os núcleos atômicos. Obviamente, quando o universo é muito pequeno, muito quente, o livre caminho médio dos fótons era pequeno. Então, os fótons interagiam bastante frequentemente com a matéria que estava ali. E isso, então, deve levar a um equilíbrio termodinâmico. Não é assim 100% equilíbrio termodinâmico, mas é uma boa aproximação. E, então, o campo de radiação desse universo, ele deve ter um espectro de corpo negro. Então, o Alpher e o Hermann, eles passam a descrever o esfriamento dessa radiação de corpo negro com a expansão do universo. E eles preveem, então, que o universo, naquele momento, deveria estar preenchido por uma radiação de corpo negro com uma temperatura bastante baixa, mais ou menos 5 Kelvin. Se a gente aplica a lei de Wien, com uma temperatura de 5 Kelvin, a gente chega que o comprimento de onda desses fótons aí, que sobreviveram da expansão, é bastante pequeno na região dos micro-ondas. Bom, notem que essa predição foi ali em 1948. Essa predição ela ficou um pouco esquecida, até que em 1964, o Penzias e Wilson, eles estavam trabalhando com uma antena para se comunicar com um satélite. A antena é justamente... Parou aqui o... Bom, a antena era justamente esta aqui. E eles queriam se comunicar com um satélite, só que eles observavam um ruído o tempo todo. E se vocês tiverem a oportunidade de ver a entrevista do Penzias e Wilson após eles ganharem o Nobel, façam, porque é divertidíssima, que eles contam tudo o que eles fizeram para tentar tirar esse ruído. Eles acharam que era porque a antena estava muito suja no seu interior, porque é um ambiente assim bastante acolhedor para pombos, então tinha algumas famílias de pombos ali. Enfim. Eles tentaram de tudo, não conseguiram se livrar do ruído e eles resolveram ir conversar com alguns pesquisadores para tentar entender como é que eles podiam se livrar desse ruído. E um deles falou: espera aí, qual é a faixa, qual o comprimento de onda? Micro-ondas? Dá uma olhada nesse artigo. E então o Penzias e o Wilson, eles descobriram o que hoje a gente chama de radiação cósmica de fundo. Então, que é uma radiação com um pico aqui mais ou menos em 1 milímetro de comprimento de onda. A temperatura era mais ou menos a metade do que foi previsto por o Alpher e o Hermann. E notem que os pontinhos aqui que a gente vê nesse gráfico são dados experimentais. Aqui a gente tem um gráfico de brilho, de intensidade dessa radiação como função da frequência. Os pontinhos são os dados experimentais e essa curva que a gente vê aqui é o ajuste de corpo negro. Então, vocês não vão encontrar na natureza um corpo negro mais perfeito do que esse aqui. Então, aqui foi justamente uma predição desse modelo do Big Bang que acabou sendo detectada. Então, um ponto para o modelo do Big Bang. Ok, então a gente já tem um modelo de que o universo começou muito quente, muito denso, foi expandindo, foi esfriando. Esse modelo fez predições, as predições foram observadas. Então, vamos analisar o que esse modelo prevê para a evolução do universo. Uma coisa que a gente deve se perguntar
O que acontece, então? A gente observa o universo hoje, vamos voltar no tempo, né? Ele vai esquentando. Como é que a matéria vai responder a essas variações de temperatura e densidade? Então, quais são os parâmetros importantes para eu descrever a evolução do universo? É claro que se você pega um gás e começa a comprimir, esquentar e aumentar a densidade, ele não vai continuar com as mesmas propriedades o tempo todo. Né? A matéria ela vai responder ao aumento de temperatura, ao aumento de densidade, e isso é válido, né, ao longo da nossa evolução do universo também. Então, aqui a gente tem um infograma que resume a evolução desse universo, desde esse ponto, essa singularidade aqui, até os dias atuais. E agora a gente vai, época a época, analisar um pouquinho o que aconteceu. Bom, a primeira coisa é que a gente não consegue descrever exatamente o que seria, digamos, o instante inicial do universo, né? Porque a gente tem uma singularidade. A gente só vai começar a conseguir descrever o universo a partir do que a gente chama do tempo de Planck, que é 10 a menos 43 segundos. Né? Então, na época de Planck, o universo era muito, muito quente, muito denso. O próprio espaço-tempo ele seria deformado por perturbações aleatórias, né, que a gente nem não sabe descrever, porque a gente não sabe conciliar ainda a gravitação com a mecânica quântica. Né? Mas, a partir então desse tempo, a gente vai começar a descrever a evolução do universo. Uma coisa que parece ter acontecido e que nós temos predições, mas ainda não temos dados, né? Então, no momento é uma hipótese, mas é uma hipótese que soluciona alguns problemas que a gente vai ver um pouco mais para frente, é que nessa época aqui, algum mecanismo deve ter levado a uma expansão muito acelerada do universo. Então, nós chamamos essa época aqui de época de inflação, justamente por conta desse aumento exponencial do universo. Então, antes da inflação, o universo era pequeno o suficiente para que todo o ponto pertencente a esse universo tivesse o que a gente chama de contato causal, né? Ou seja, eu poderia emitir informação de um ponto a outro e estabelecer uma comunicação entre esses pontos. Então, qualquer alteração que um ponto do universo sofresse, ela poderia ser comunicada a todos os demais pontos do universo, né? De tal modo que o equilíbrio termodinâmico aqui era garantido. Né? Agora, quando eu tenho essa expansão muito rápida, é claro que eu vou desconectar casualmente pontos do universo, né, que estejam muito distantes um do outro. Mas como essa expansão é muito rápida, é como se os pontos não tivessem tempo de sair desse equilíbrio térmico. Né? Então, isso, apesar da expansão ter sido muito acelerada e levar esses objetos para fora do contato causal, a gente ainda teria um equilíbrio razoável termodinâmico em todos os pontos do universo. Então, só para a gente ter uma ideia, a proposta do modelo de inflação é que nesse período aqui de 10 a menos 34 segundos, o universo cresceu pelo menos por um fator de E elevado a 100. Uma expressão realmente. Então, a inflação ela vai responder a dois problemas, que é por que a radiação cósmica de fundo é tão homogênea e por que o nosso universo é plano. Vai chegar também um pouquinho mais para frente aí. Né? E depois desse período de expansão muito acelerada, o universo segue com a sua taxa de expansão aí, digamos, regular. Bom, é claro que aqui nós ainda temos um universo muito quente, muito denso, e ele vai ser populado pelas partículas fundamentais,
não só as partículas que a gente observa hoje facilmente, que nos compõem, né, que compõem toda a matéria, mas também aquelas partículas mais pesadas que a gente só consegue observar em aceleradores bastante potentes, né? Porque aqui a densidade de energia é grande o suficiente para permitir que elas existam. Bom, então a gente tem uma sopa de pares de partículas, antipartículas, num banho de fótons, né? Num banho térmico. Essa sopa inclui os quarks, os leptons, bósons, talvez algumas partículas exóticas, né, todas as antipartículas aí. E quem estava aqui ontem, né, que eu comentei a respeito da assimetria que deve ter acontecido no universo primordial, né, eu mencionei que algum mecanismo que a gente também investiga, né, que ainda está em aberto, nas reações de formação e aniquilação de matéria e antimatéria, gerou um excesso de matéria, né? Então, depois desse processo, a gente tinha um universo com mais matéria do que antimatéria, né? A matéria com a antimatéria acaba se aniquilando, então a gente fica num universo de matéria num banho de fóton. Aqui, entre 10 a menos 5 segundos e 10 a 100 segundos, né, quando a temperatura ainda está acima de 10 a 9, mas chegando em 10 a 9 Kelvin, a gente tem na verdade, não é que os quarks se juntam formando baryons e mesons, na verdade, nós temos uma transição de fase no universo, no qual essa sopa de quarks, ela, com o esfriamento, ela vai formando os baryons e os mesons, e essa nova fase, que seria a fase hadrônica em relação à fase de plasma de quark gluons, acaba surgindo aqui no universo. Então, nós temos um universo no qual os quarks agora estão presos, digamos, dentro de baryons e mesons, e a gente ainda tem os leptons e os fótons aqui passeando. Depois, quando o universo esfria ainda mais, a gente tem os prótons e os nêutrons se juntando para formarem os núcleos, né, naquele processo que o Gamow e o Alpher descreveram. Né, e aqui a gente vê, então, qual é o caminho de junção desses prótons e nêutrons, e, mais uma vez, indicando que a gente não tem elementos estáveis aqui, então isso dificulta um pouco a formação de elementos muito pesados. Então, quando o universo chega nessa temperatura de 3.000 Kelvin, o universo da parte bariônica, formada por hidrogênio, hélio, um pouco de lítio, uma coisa pequenininha de boro e nada mais além disso. E a que a gente chama de nucleossíntese primordial, junto com a radiação cósmica de fundo, são as evidências mais fortes para o modelo de Big Bang. Né? Então, aqui também foi uma predição do modelo de Big Bang, que pode ser comparada com observações, e as observações elas são bastante boas, bastante condizentes com a predição de quanto hidrogênio, quanto hélio, quanto deutério deveria ser resultado dessa expansão inicial do universo. Existe um certo probleminha aqui em relação ao lítio, mas o lítio é um elemento muito delicado que é facilmente quebrado, mesmo em temperaturas baixas. Então, não é claro que nós queremos entender essa abundância de lítio, mas não é um problema tão importante dentro do modelo de Big Bang. Bom, então o universo ele continua expandindo, continua esfriando, né? E agora nós temos um universo formado por núcleos atômicos e os leptons mais leves, porque aqui a temperatura já estava bastante baixa para ter um monte de tau aí, por exemplo, passeando, um monte de muon passeando por aí. Né?
E então, nessa época, o que acontecia? Nós tínhamos os elétrons, nós tínhamos os núcleos atômicos, nós tínhamos o banho de fótons. Né? E esses fótons, eles ainda eram energéticos o suficiente para interagir de maneira bastante frequente com os elétrons. Então, se um elétron ele tentasse se juntar a um núcleo atômico, rapidinho aparecia um fóton e quebrava essa ligação. Então, a gente diz que o universo era opaco à radiação. A radiação ela interagia com muita frequência ainda nessa época. Mas quando o universo chega aqui em 9.000 kelvins, tem uma mudança importante que a expansão do universo até 9.000 kelvins, ela era essencialmente ditada pelos fótons muito energéticos. Quando chega mais ou menos nessa temperatura, ela passa a ser ditada pela matéria. Né? Então, a densidade de matéria ela fica maior do que a densidade da radiação e passa a ditar a expansão do universo. Quando a temperatura baixa para 3.000 Kelvin, isso acontece quando o universo tem da ordem aí de 300.000 anos, o banho de fótons ele tem uma energia média baixa o suficiente para que, quando os elétrons se juntam aos núcleos atômicos, esses fótons não tenham tipicamente mais energia suficiente para quebrar a ligação. E nós temos, então, a formação dos átomos. Né? Essa época, então, ela caracteriza o que a gente diz o desacoplamento entre a matéria e a radiação. A partir daí, os fótons passam a viajar livremente. E essa é a origem da radiação cósmica de fundo. A partir desse momento, os fótons eles não interagem fortemente com a matéria e eles seguem a expansão do universo somente esfriando. Né? Então, algo mais ou menos desse tipo. Conforme a gente vai evoluindo no tempo, a gente passa dessa situação para essa situação. E entrando um pouco mais de detalhes, né, da radiação cósmica de fundo, que é uma das peças fundamentais do modelo do Big Bang, de onde a gente tira informações extremamente relevantes e precisas desse modelo, né? Então, nessa escala aqui de 2,7 Kelvin, a radiação cósmica de fundo é perfeitamente homogênea. Né? A intensidade de radiação que nós recebemos de qualquer direção do universo é a mesma. Quando a gente começa a ir para escalas de temperaturas menores, da ordem aí de microkelvins, né? Então bem menor, é possível ver assimetrias nessa radiação cósmica de fundo. Essas assimetrias, elas são da ordem, então, ΔT dividido T de 10 a menos 5, e elas devem ser, então, resultado de variações nas flutuações de densidade que o universo tinha quando houve esse desacoplamento da radiação com a matéria. Né? Então, onde havia um pouquinho menos de matéria, a gente tem uma radiação um pouquinho mais fria, um pouquinho mais de matéria, um pouquinho mais quente. E nós podemos nos perguntar se essa variação aqui que nós observamos na radiação cósmica de fundo, de fato coincide com a distribuição de matéria que é observada no universo. E, na verdade, o que a gente observa é que a variação que nós observamos hoje na distribuição de matéria não seria o suficiente para explicar, né, as variações observadas aqui na radiação cósmica de fundo. Mas isso aqui é a matéria visível. Né? Se essa distribuição, essas inhomogeneidades fossem da ordem de 1000 vezes maiores, aí sim eu conseguiria explicar as variações na radiação cósmica de fundo. Só que nós não podemos esquecer que existem evidências bastante fortes da existência da chamada matéria escura. E existe uma correlação entre
a abundância de matéria no universo e a abundância de matéria escura. Então, quando nós consideramos não só a matéria visível, mas a matéria escura, então, sim, há uma correlação entre as variações que nós observamos na radiação cósmica de fundo, da intensidade da radiação cósmica de fundo, com a distribuição de matéria no universo. Então, aqui nós temos deixa eu ver qual que é a simulação, qual que é o... aqui em azul nós temos as observações feitas, né, da distribuição de matéria visível no universo, e em vermelho nós temos uma simulação que leva em conta tanto a matéria visível quanto a matéria escura, da evolução daquelas inhomogeneidades na radiação cósmica de fundo, né, que dariam então origem às inhomogeneidades de matéria observadas no universo. E nós vemos que os resultados são bastante complexos. Bom, avançando ainda mais, quando a temperatura cai baixa o suficiente, aí da ordem de 15 Kelvin, aqui nós temos então condições para que essa matéria passe a formar galáxias, estrelas, planetas e tudo que nós observamos hoje. E nós entramos então na época das galáxias, que vai desde 1 bilhão de anos, quando o universo tinha da ordem de 1 bilhão de anos, até hoje. Bom, então essa é rapidamente a evolução do universo. É claro que isso está fortemente suportado em observações, mas também está fortemente suportado em cálculos matemáticos, né? Só para a gente ter uma ideia, eu vou tentar passar um pouquinho rápido, porque eu acho que eu já estou avançada no tempo. Só para a gente ter uma ideia, existe uma equação que descreve a evolução do universo, que é chamada equação de Friedmann, de maneira bastante simples. A gente tem um termo aqui cinético e um termo de atração gravitacional. Isso vai, então, se nós temos... se o termo cinético ganha do termo gravitacional, o universo expande, ou o contrário. Na verdade, nós temos que incluir aqui um termo adicional que foi proposto em 1917 por Einstein para tentar salvar aquela ideia de um universo estático. Depois ele considerou o maior erro da vida dele, mas as observações hoje dizem que não era um erro tão grande assim, né? Então, a gente usa essa equação de Friedmann para determinar a evolução do universo desde da sua origem, do Big Bang, até o infinito, né? Uma coisa importante é a gente definir qual seria a densidade crítica para que o universo ele se expanda, ele continua em expansão, mas a expansão vai diminuindo, 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 até que no tempo infinito ele pare a expansão, mas também não sofra um recolapso. E a gente pode perguntar qual é a densidade do universo hoje em relação a essa densidade crítica para a gente entender o que vai acontecer com o universo, né? E dependendo, então, se nós temos uma densidade maior, menor ou igual à densidade crítica, o universo ele vai expandir para sempre, potencialmente de maneira acelerada, vai expandir para sempre, mas com uma expansão cada vez menor, ou ele chega até um limite máximo e depois passa a recolapsar. Então, a gente diz que a curvatura do universo pode ser positiva, negativa ou zero, e o universo, então, ele pode ser fechado, aberto ou plano. E como eu disse para vocês, as observações indicam que o universo é plano, ou seja, que a densidade do universo é a densidade crítica. Então, só para a gente passar também bem rapidinho, as componentes do universo é a matéria bariônica, a matéria normal, que a gente conhece, mais ou menos com 4% da densidade crítica. A matéria escura, que é de 5 a 6 vezes mais presente do que a matéria bariônica. Somando essas duas, a gente tem mais ou menos 30% da densidade crítica.
As partículas relativísticas hoje, elas não apitam mais nada, porque a temperatura é muito baixa, então a gente pode desprezar. E existe uma terceira componente, que é a chamada energia escura, né, e a volta aí da constante cosmológica. Essa evidência, ela é relativamente recente, aí de mais ou menos 30 anos atrás. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não tenho tempo de por que acontece, né? Mas voltando então na questão da inflação, né? O que a inflação resolveria seria essa questão de você ter pontos em equilíbrio térmico aqui antes da inflação e manter esses pontos em relativo equilíbrio térmico para a gente observar aquelas variações tão pequenas na radiação cósmica de fundo. E, além disso, se você tem um objeto sofrendo uma expansão exponencial, né, então esse objeto ele cresce tão rapidamente que, ao final aí do seu período de expansão, você tem um objeto, você observa esse objeto essencialmente plano. Então, isso serviria também para resolver o problema da planura. Então, os dados indicam que o nosso universo é plano, que a dinâmica é dominada pela energia escura, que é um bicho extremamente difícil de entender, porque tem uma massa, uma energia positiva, mais uma pressão negativa. Então, ele causa o efeito contrário da atração gravitacional, ele vai causar uma repulsão aqui. Então, isso indica que o nosso universo hoje está em expansão acelerada, né? Uma coisa importante é a gente pensar que, particularmente no último século, houve uma evolução da nossa compreensão do universo e do que compõe esse universo bastante rápida. Então, a gente passou de um universo que só existia matéria bariônica visível para um que, além da matéria visível, existia matéria escura, para um universo que agora é dominado por essa coisa estranha chamada de energia escura. Né? Então, a pergunta fica, será que ainda existe alguma outra coisa que vai nos surpreender aí no caminho e mudar um pouco o que a gente entende do universo hoje em dia? Então, foi realmente uma crash course assim, de Big Bang, só para a gente trazer algumas reflexões a respeito do que os alunos estão vendo em sala de aula. Né? Então, só para a gente começar, até o início da década de 1990, basicamente só existia o assunto de cosmologia em livros de divulgação científica e em artigos e trabalhos acadêmicos. Né? Cosmologia não ia para a sala de aula. No final da década de 90, né, os PCNEM eles já começaram a indicar a necessidade de um novo olhar para esse currículo, né, que fosse ao encontro da curiosidade dos alunos, e começa a citar aqui explicitamente a cosmologia. Mais uma vez, né, a gente vê a cosmologia como um tema inspirador para se levar para a sala de aula. Né? Então, isso expressou uma necessidade de renovar o nosso currículo escolar. No final, então, do século XX, né, apesar dessas diretrizes e interesses do público brasileiro, a astronomia ainda não entrava na sala de aula de maneira eficiente. Vários pesquisadores estudaram por quê e apontaram algumas causas. Né? Então, uma é a formação do professor, que tipicamente não tem esse tema abordado nas suas licenciaturas. Então, obviamente, você não vai, ou pelo menos não deveria tentar ensinar aquilo que você entende. E também os livros didáticos, né, que não abordavam conteúdo, o que vai começar a mudar a partir do século XXI, do início do século XXI. Alguns que abordavam conteúdo tinham informações erradas,
Tá? Isso aqui falando de astronomia em geral e não necessariamente. Então, infelizmente, vários livros didáticos abordando conceitos de astronomia de maneira bastante equivocada e a falta de astrônomos atuando em ensino. Isso aqui, eu acho que o estabelecimento do mestrado nacional profissional em física e do mestrado profissional em ensino de astronomia tem sido grandes parceiros, grandes aliados para tentar mudar essa realidade em sala de aula. E aqui eu trago para vocês, né, eu não sou uma estudiosa do ensino de física, né, eu digamos, sou uma entusiasta do ensino de física, então eu vou trazer algumas ideias para se tentar usar a astronomia talvez como um estimulante para os alunos no ensino. Eu trago aqui os dados da dissertação desse aluno da UFABC, o Esmerindo, que resolveu abordar a cosmologia em sala de aula, e antes de fazer a sua abordagem, ele pediu para os alunos, eram alunos do terceiro ano do ensino médio, de uma escola da periferia de São Paulo, e ele pediu para os alunos desenharem a concepção deles de universo. E ele conseguiu distinguir 3 tipos de desenho. Em um pouco mais de 50% dos alunos desenharam alguma coisa parecida com o sistema solar. Então, o Sol, os planetas em torno do Sol e isso. Mais ou menos 36% dos alunos tiveram uma representação que era uma mistura de uma concepção científica com alguma coisa mais cultural, alguma coisa que como se eles estivessem inventando um universo que eles colaram uma série de coisas e saiu alguma coisa parecida. Então, por exemplo, esse universo, a gente observa que a Terra, isso aqui potencialmente é o Sol, aqui uma galáxia, e, enfim, uma concepção única de universo. E mais ou menos 12% uma representação mais religiosa do que científica desse universo. Eu quis trazer isso aqui porque isso, para mim, é um indicativo de que nós, como educadores, estamos conseguindo traduzir muito bem a mudança de uma visão geocêntrica para uma visão heliocêntrica. Mais da metade dos alunos tinham essa concepção, mas nós paramos por aí. Então, toda a evolução que nós tivemos nos últimos 100 anos, aparentemente não está atingindo a sala de aula. Não está atingindo a cultura de uma maneira geral. E quais são os motivos para isso? Existem diferentes motivos. A falta de conhecimento em relação a todos esses desenvolvimentos que ocorreram num período bastante curto de tempo, se você for pensar, as dificuldades que existem em traduzir de uma forma mais acessível como os dados astronômicos são utilizados para criar toda essa narrativa que eu apresentei para vocês. Então, e de fato você ter isso sendo levado para a sala de aula. Então, aqui eu separei algumas atividades, a maioria delas testadas com alunos de ensino médio, algumas testadas no ensino superior, que podem tentar ajudar um pouco a compreensão de como os dados astronômicos são interpretados, são obtidos, são interpretados, e talvez até dialogar com alguma outra disciplina e de modo que possam ser usados como
estímulos, né? Você não precisa criar, de repente, uma sequência didática de 2 meses só para falar de cosmologia, mas você pode incluir alguns elementos de astronomia, de cosmologia nas aulas, associados a outros. Então, por exemplo, um questionamento sempre é como é que a gente mede distância, né, de objetos tão longe. Pode esticar uma fita métrica até outra galáxia, nem nada assim. Né? Então, uma forma bastante simples da gente tentar explicar uma das bases dos dados astronômicos é como é que a gente mede a distância. E uma forma você pode pegar e na lousa desenhar uma estrelinha no centro da sua lousa, pedir para os alunos utilizarem um transferidor e um canudo, né? Prende o canudo aqui no transferidor e pede para os alunos irem no fundo da sala, né, cada um dos cantos, e observar pelo canudo aquela estrela. Eles vão ter que movimentar o canudo e eles vão então identificar um ângulo aqui que o canudo fez no transferidor. Eles fazem isso dos 2 lados. Se essa estrela estiver bem no centro da lousa aqui, você pode, de repente, fazer uma média desse ângulo e você pode determinar o comprimento da sala a partir dessa medida. Escrevendo aqui a tangente do ângulo, essa distância, dividido por essa distância dividido 2, né? Segmento aqui. E essa distância você consegue medir, né, com uma trena, alguma coisa do gênero. E esse é um procedimento bastante similar ao que é feito para determinar a distância de estrelas dentro da galáxia, estrelas próximas, né, em que é feita a observação de uma determinada estrela. Quanto mais distante a estrela, menos ela se movimenta, ou aparente, né, menor o movimento aparente dela no céu. Então, a gente tem algumas estrelas que, conforme o ano passa, elas parecem se movimentar em relação às estrelas que a gente vai chamar de fundo, né? Então, é feita uma observação da posição dessa estrela em relação às estrelas de fundo em um determinado momento. 6 meses depois, quando a Terra deu meia volta em torno do Sol, é feita essa medição de novo e determinado chamado ângulo de paralaxe. É como se você pegasse o seu dedo, né, fecha um olho, fecha o outro, você vai perceber que, em relação ao fundo da sala, esse dedo parece se mover. Então, uma forma bastante simples de explicar, pelo menos para as estrelas mais próximas, como é que nós determinamos distâncias. Né? Um ponto fundamental em astronomia é análise de espectros. Por exemplo, que a lei de Hubble ela, foi feita com a variação, a análise da variação das linhas em espectros. E é claro que quando nós olhamos para o céu, né, simplesmente a intensidade da luz que chega, ela não é o suficiente para trazer detalhes muito grandes. Além disso, não é só a luz visível que é observada em astronomia. Né? Nós utilizamos todo o espectro eletromagnético aqui, e cada região do espectro vai trazer para a gente informações de objetos astronômicos diferentes. Então, uma forma interessante de você levar isso para a sala de aula, né, é que eu estou utilizando um trabalho já bem conhecido e até relativamente antigo, é você realizar a confecção de espectroscópios caseiros, né, e observar diferentes lâmpadas, observando que cada elemento tem o seu espectro particular de emissão de linhas. E com isso você pode, por exemplo, recortar espectros de estrelas, espectros de elementos, e os alunos podem identificar, né, qual a composição das estrelas. A forma mais simples é de explicar a composição de estrelas, mas, como eu disse, a espectroscopia ela
perpassa toda a astronomia e tem aplicações interessantes. Mais uma vez, voltando ao trabalho do Esmerindo, né, ele também propôs essa forma de entender um pouquinho a lei de Hubble a partir de um elástico de dinheiro. Né? Então, o aluno ele pode marcar aqui posições numa régua, pontinhos a cada 1 centímetro, pegar um celular que grava e começar a esticar, né, da maneira mais constante possível esse elástico, e depois ele compara a posição dos pontinhos no elástico em 2 instantes diferentes, e ele pode obter, então, um gráfico de velocidade dos pontinhos como função da distância e observar que existe uma relação linear. Né? Então, isso serve para tirar aquela ideia de que as galáxias se movimentam sobre o espaço-tempo, mas que não é assim, elas vão junto com o espaço-tempo e que isso, de fato, resulta em uma dependência linear da velocidade com a distância. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que, obviamente, a expansão do universo é 3 dimensões, né? Não dimensão. Então, seria como se a gente observasse assim, um panetone no forno, que ele vai crescendo, e a uva passa, que seriam as galáxias, né? Alguma coisa do gênero. Então, com isso, né, vocês, de repente, podem trabalhar a questão de gráficos, né? Fazer gráficos, analisar gráficos, talvez trabalhando com professor de matemática, né? Uma coisa que nós percebemos bastante nos nossos alunos é que eles acham que o coeficiente angular não tem unidade. Eles só veem isso na aula de matemática. E daí, na aula de matemática, o professor de matemática ele põe os números, né? Não tem unidade. Então, isso é interessante, porque você pode pedir para o aluno, de repente, traçar uma reta à mão mesmo, extrair o coeficiente angular e tentar obter, né, seria a idade do elástico dele, né? Ou seja, tentar recuperar aquela diferença de tempos que ele parou aqui. Uma outra atividade que é interessante é você prover a lei de Hubble para eles com dados reais. Né? Os alunos, eles adoram quando eles trabalham com dados que são os mesmos dados com que os cientistas trabalham. Então, se você der uma tabela de distância de uma série de galáxias como função da velocidade, o aluno ele vai poder... Opa, eu não tenho o gráfico aqui, fiz esse gráfico, mas ele vai poder também observar aí a lei de Hubble com os dados da NASA. Né? Uma outra aplicação de dados reais é trabalhar essa questão da matéria escura, né? Como é que a gente pode imaginar que tem ali uma coisa que não observamos? E isso aqui dá para trabalhar também bastante quando você fala da lei da gravitação. Uma vez, um aluno do MNPF, lá da UFABC, ele relatou que um aluno perguntou para ele como que se mediam massas de objetos astronômicos se não tinha balança no espaço. Então, aqui está uma forma de se medir massas sem balanças. Você pode prover para os alunos a distância média aqui dos planetas ao Sol, a velocidade orbital média deles, e pedir para eles calcularem a massa do Sol. Né? Essa proposta foi tirada também de uma dissertação de uma aluna da UFABC, a Cíntia. Né? Então, você pode pedir para os alunos fazerem um gráfico, mais uma vez trabalhando gráficos também, mas eles podem calcular a massa do Sol individualmente, né, para cada planeta, e depois fazer uma média também. E eles vão chegar num resultado bastante próximo do resultado, né, do valor tabelado para a massa do Sol, e deixa os alunos também bastante contentes. E depois você pode
reforçar que, então, com esse gráfico, né, que você vê, conforme a distância aumenta, a velocidade de órbita dos planetas diminui. E depois você pode fornecer uma tabela da velocidade de estrelas em torno do centro de uma galáxia e pedir para eles fazerem o gráfico. A Cíntia, ela relatou que os alunos, quando fizeram esse gráfico, inicialmente eles acharam que eles tinham errado alguma coisa, né? Porque é completamente diferente do gráfico aqui do sistema solar. E que eles começaram a conversar uns com os outros e todo mundo tinha obtido o mesmo gráfico. E eles falaram, não, então não estamos todos errados, né? O que está acontecendo? E aí trabalhar um pouco com eles essa ideia de que você olhando para a galáxia, né, a matéria visível, de fato, decresce de maneira bastante evidente aqui do centro para a borda da galáxia. Né, como, né, se tivesse a grande parte da massa aqui no centro. Então, em princípio, você esperaria, sim, que a partir de uma determinada distância essa curva decaísse, como ocorre no sistema solar. Mas o fato dela se manter constante, ou seja, da velocidade dessas estrelas ser muito mais alta do que o que seria o esperado, indica que existe muito mais matéria, e essa matéria está distribuída ao longo de toda a galáxia, do que aquilo que a gente consegue observar. Bom, então essas foram muito rapidamente algumas ideias, né? Eu tentei passar um pouco o fato de que nós estamos muito atrasados, né, aparentemente, em passar essas grandes mudanças que nós tivemos no entendimento do universo em sala de aula, né, algumas sugestões, como já haviam dito, né, tem um livro aqui que vocês, de repente, podem utilizar, né, a Cosmologia na Sala de Aula. Esse livro ele está bastante focado em suprir essa deficiência que nós temos no ensino de cosmologia nas licenciaturas. Então, é um livro para os professores aprenderem toda essa evolução que nós tivemos no entendimento do universo. E algumas das atividades que eu passei aqui também estão presentes lá. Então, eu finalizo a minha apresentação com essa imagem do Hubble Deep Field, em que todos os pontinhos luminosos que vocês veem nessa imagem, e essa é um pedacinho muito pequeno do céu que o Hubble observou durante 13 dias, cada pontinho é uma galáxia. Então, nós vivemos num universo muito grande, num universo em que frequentemente nós estamos melhorando a nossa compreensão deles, e é um tema que desperta muito o interesse dos alunos e, de repente, vocês querem aproveitar em sala de aula. Obrigada. Obrigado, professora. A gente está um pouco atrasado, mas acho que dá para abrir para algumas perguntas aí, se alguém tiver interesse aí, né? Curiosidades aí. A palestra foi muito boa, parabéns. Eu gostaria de saber, mais focado na área de pesquisa, como poderia ser a influência da matéria escura nesse período de nucleossíntese? Você pode aumentar ali a densidade da própria nucleossíntese, ou você pode, por não ter influência na parte eletromagnética, como que isso poderia se dar nesse período? Na verdade, a grande influência que a matéria escura vai ter durante a nucleossíntese vai ser na taxa de expansão do universo. Então, você ter a matéria escura, né, digamos, para segurar um pouco essa taxa de expansão, te dá um pouquinho mais de tempo para que a nucleossíntese ocorra. Mas ela não vai ter influência sobre a nucleossíntese direta,
porque até o que a gente entende, a matéria escura ela só vai interagir gravitacionalmente com a matéria ordinária. Então, não teria nenhum outro tipo de influência. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Professora, na área de pesquisa também, eu fiquei curioso sobre como que foi detectada, logo depois de você falar do redshift, da expansão do universo, como que foi detectada aquela questão da inflação, do que é elevado a 100 ainda? Na verdade, a inflação ela é uma proposta justamente para resolver o problema da planura, o problema da homogeneidade bastante grande da radiação cósmica de também resolve o problema de ausência dos polos magnéticos, mas ela não foi detectada, né? Qual é a predição? É que se de fato você teve essa expansão muito, muito grande num período muito pequeno, você deve ter a emissão de ondas gravitacionais. E a esperança é que um dia os nossos detectores de ondas gravitacionais sejam sensíveis o suficiente para a gente conseguir detectar as ondas do período da inflação, que devem ter uma minúscula, ou não. E aí a gente chega à conclusão de que tem alguma coisa que não está adequada dentro do que considera o período inflacionário. Mas a predição é que se de fato a inflação ocorreu, deve haver ondas gravitacionais. Bom dia, professora. Parabéns pela palestra, muito didática. Raramente eu vi uma palestra de expansão. Minha pergunta talvez seja um pouco mais, mas é no sentido de no início de curto intervalo de tempo, já tem alguns artigos falando sobre anisotropias e simetrias. CPT, simetrias, violação de Lorentz, coisas do tipo. Também tem alguns trabalhos atuais envolvendo esse tipo de anisotropia em objetos compactos no exterior. E gostaria de saber se você tem algum conhecimento sobre esses trabalhos e tal. E tem alguma coisa a acrescentar? Certo. Bom, a questão de existências de anisotropias, né, eu disse, uma que a gente imagina que tem que ter existido no universo primordial foi a violação da origem a esse excesso de Eva. Em relação, por exemplo, à quebra de invariância de Lorentz, isso é algo que existem várias propostas, inclusive de observações em experimentos terrestres, experimentos com aceleradores de partículas. Existem, inclusive, propostas de quebra de com neutrinos, mas também ainda é algo que não está claro se é possível ter ou não. Modelos. Isso, então, são modelos, são extensões padrão, são propostos. Enfim, até o momento são propostas ainda não verificadas. Sobre não linearidades de teorias bosônicas, como eletromagnetismo, Young-Mills, coisas do tipo. Também algumas as chamadas FGS, né, as funções, aqueles modelos mais gravitacionais. Conhece alguma coisa? Tem? Sim, eu conheço um pouco sobre modelos do FDR. Tentam, então,
público geral, esses modelos eles tentam explicar o observável sem a necessidade de matéria escura. Eles são bem sucedidos, ponto, também encontram dificuldades. Em particular, eu ainda não encontro ninguém que trabalhe com o modelo FDR que bullet cluster. É aquela colisão de duas galáxias na qual você identifica uma distância entre o centro da matéria visível e o centro da atração. Existem problemas. É claro que, como eu disse, existem modelos alternativos, é isso que eu... quer dizer, se tudo isso que eu apresentei foi desenvolvido nos 100 anos e foi, digamos, estabelecido e aceito nos últimos anos, propostas mais jovens ainda precisam de amadurecimento. E ciência, a gente nunca pode descartar nada sem olhar os dados. Essas extensões do modelo padrão, tanto do modelo padrão de partículas quanto do modelo padrão cosmológico, elas ainda precisam não só explicar tudo que a gente observa, mas potencialmente fazer predições que seriam, digamos, próprias e que tenham verificadas. Então, no momento, como eu disse, o modelo do Big Bang é o modelo mais aceito e que melhor explica todas as observações, apesar de ter embutido nesse modelo forte componente de digamos, dois conceitos que nós entendemos ainda fracamente, que é a matéria escura e a energia escura. Mas, por enquanto, esse é o modelo mais apropriado que foi encontrado. Não significa que não existam modelos alternativos. Pessoal, estamos num horário sentado. A gente vai tirar uma foto bem rapidinha aqui na frente, tá? Então vem todo mundo para cá. Tirar uma última foto aqui, né? O Fernando vai tirar uma foto aí. E depois a gente vai almoçar.